Bem, pessoal, então voltando aqui, vamos continuar a explicação sobre as curvas de indiferença. A gente parou exatamente na inclinação da curva de indiferença, que a gente falou que é a taxa marginal de substituição. Por que tem esse nome? Pelo seguinte, vamos supor que você esteja aqui no ponto A da curva de indiferença, tá? Então você tem esse nível de consumo no período 2 e esse nível de consumo no período 1. Olha só, você pode reduzir o seu consumo no período 2, não pode? Só que para manter o mesmo nível de satisfação, o mesmo nível de utilidade, você tem que aumentar o consumo no período 1, né? Porque olha só, você reduziu o consumo no período 2, então isso te deixa mais triste, com menos utilidade. Só que para você se manter na mesma curva de indiferença, você aumenta o consumo no período 2, ó, no período 1, aliás, que é aqui no eixo horizontal, né? Então, olha só, você se mantém na mesma curva de indiferença com uma redução do consumo no período 2 e um aumento do consumo no período 1. Ou vice-versa, né? Você pode reduzir o consumo no período 1 em troca de um aumento do consumo no período 2. Ou seja, você se mantém na mesma curva de indiferença através dessas taxas de substituição de consumo no período 1 e período 2, tá? Por isso que chama taxa marginal de substituição, tá? Algebricamente, ela é isso aqui, ó, taxa marginal de substituição é delta C2 sobre delta C1, tá? Mas o que interessa aqui na nossa macroeconomia, aqui para a economia intertemporal, é você decorar que o que define a inclinação da curva de indiferença é a taxa marginal de substituição, tá? Outra coisa também em relação às curvas de indiferença é o seguinte, que quanto mais alta a curva, melhor é para o consumidor. Essa curva de indiferença azul aqui, ela tem um nível de utilidade, né, que eu vou chamar de 1. Vou fazer aqui uma curva lilás, o 2. Vou fazer uma curva verde, o 3. E vou fazer uma curva vermelha, o 4. Pessoal, qual é a melhor curva de indiferença para esse consumidor estar? A vermelha, a azul, a lilás ou a verde? A melhor curva de indiferença para ele é a U3, é a verde. Por quê? Porque é a mais alta, tá? Quanto mais alta a curva de indiferença, maior é o nível de utilidade. Por quê? Porque quanto mais alta, isso é consistente com maior nível de consumo nos dois períodos, tá? Então, curvas mais altas são preferíveis, tá? Curvas de indiferença mais altas são preferíveis. Bom, então a gente estudou, né? O que é a linha de orçamento ou a reta de restrição orçamentária intertemporal? Nós vimos que a inclinação dela é 1 mais a taxa de juros. Vimos também a curva de indiferença, vimos que curvas mais altas são preferíveis e vimos que a inclinação da curva de indiferença é a taxa marginal de substituição, tá? Agora vamos definir uma coisa que a gente chama de equilíbrio do consumidor, ou ótimo do consumidor. Ou ótimo do consumidor. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente bota aqui consumo no período 2, tá? Consumo no período 1. Vamos desenhar uma linha de orçamento, uma reta de restrição orçamentária, tá? E vamos desenhar algumas curvas de indiferença. Vou desenhar uma laranjada, curva de indiferença 1. Aqui vou botar ponto 1, ponto 2, onde essa curva de indiferença toca a reta orçamentária. Vou desenhar uma curva vermelha, que tangencia a reta orçamentária.
Aqui eu vou chamar de ponto 3, tá? E por último, vou desenhar uma curva lilás, que eu vou chamar de U3. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Esse consumidor aqui, que tem essa reta orçamentária e tem essas curvas de indiferença bem comportadas, aonde vai ser o ótimo dele? Onde vai ser a melhor situação possível dele? Também chamado de equilíbrio do consumidor, né? Equilíbrio do consumidor. O ótimo dele vai se dar em um ponto sobre a reta de restrição orçamentária, porque ao longo dessa reta ele exaure toda a sua renda nos 2 períodos, né? Então o ótimo dele vai ser um ponto ao longo dessa reta e ao mesmo tempo o ponto em que ele tem a maior utilidade possível, ou seja, vai ser um ponto onde ele busca a curva de indiferença mais alta que ele puder. Esse ponto é o ponto 3, tá, pessoal? Aí você vai falar, pô, professor, mas não pode ser o ponto 1, porque no ponto 1, ele está na reta de restrição orçamentária e está também numa curva de indiferença. Pessoal, não pode ser o ponto 2, o ponto 1, por exemplo, porque, olha só, o ponto 3, esse consumidor está numa curva de indiferença mais alta. Ó, a curva vermelha ela é mais alta que a curva laranja. Então, esse consumidor tem mais satisfação, tem mais utilidade na curva vermelha, tá? E no ponto 1 e no ponto 3, ele vai ter o mesmo gasto, porque ele está ao longo da reta de restrição orçamentária, tá? Então, algebricamente, o ótimo do consumidor vai acontecer aqui no ponto 3. Nesse ponto 3, pessoal, a inclinação da curva de indiferença. O que é a inclinação da curva de indiferença no ponto 3? É a reta tangente à curva nesse ponto, né? Uma reta com essa reta aqui lilás que eu estou fazendo. A inclinação da curva de indiferença no ponto 3 é igual à inclinação da linha de orçamento. Então, algebricamente, esse ótimo do consumidor, ele vai acontecer quando? O que é a inclinação da curva de indiferença? É a taxa marginal de substituição. E o que é a inclinação da linha de orçamento? É 1 mais R. Então, algebricamente, esse aqui é o equilíbrio do consumidor, onde a taxa marginal de substituição é igual a 1 mais R, é igual à taxa de juros. Tá? Aí você vai falar, pô, professor, beleza. Aqui nesse gráfico não existe o nível de renda. Ah, outra coisa, pessoal. Esse ponto aqui, tá? Não quer dizer que ele vem aqui na metade, não. Esse trecho aqui não é metade desse trecho, não, tá? Isso não é obrigatoriamente correto, não. Vamos supor que uma questão de prova dê um gráfico desse, diga que o equilíbrio do consumidor está aqui e diga que o nível de renda desse consumidor está aqui, ó. Questão de prova deu esse dado, falou que o nível de renda dele vai só até aqui, no período 1. Ou seja, se vai até aqui no período 1, é porque no período 2 tá aqui, é grande, né? Aí, que conclusão que você pode chegar sobre esse consumidor? Você pode chegar ao seguinte, bom, a renda dele aqui no período 1 é essa. O ótimo dele indica um consumo 1 aqui. Então, esse consumidor, ele é devedor no primeiro período, porque o consumo no primeiro período é maior que a renda, tá? Isso porque a questão deu um nível de renda aqui. Se a questão falasse que o nível de renda no primeiro período é aqui, aí você chegaria aqui à conclusão, opa, o ótimo dele é aqui, então o nível de consumo no primeiro período está aqui. Se a renda é essa, então ele é poupador no primeiro período, porque a renda é maior que o consumo, tá? Bom, então, já que eu expliquei essa parte, vamos voltar finalmente à letra C da questão... Qual questão que a gente estava? Questão 2, né? Então, a gente deu uma volta enorme aí para explicar a reta de restrição orçamentária, a curva de indiferença. Agora, vamos voltar finalmente para a letra C da questão 2. Então, vamos analisar aqui na lousa. Então, ele diz o seguinte... que se o consumidor, vou analisar a letra C,
ele se depara com uma curva de indiferença intertemporal, com concavidade voltada para cima, as restrições de crédito podem piorar o seu bem-estar. A gente viu que estava correta, né? Olha só, vamos fazer uma curva de indiferença com concavidade voltada para cima, tá? E eu vou fazer uma reta de restrição orçamentária intertemporal tracejada aqui, tá? Vamos supor o seguinte, o ótimo do consumidor está aqui, né? Onde a reta de restrição orçamentária tangencia a curva de indiferença mais alta. Aí o nível de consumo do primeiro período do cara, o nível ótimo de consumo vai ser aqui, né? Vamos supor, pessoal, que esse cara, o nível de renda dele é baixo. É esse aqui. Estamos supondo, tá? Escolher aqui um nível aleatório de renda dele. Só que olha só, o ótimo desse consumidor indica o quê? Indica para ele consumir esse nível aqui de consumo. Só que a renda dele vai só até aqui, ó. Né? Ou seja, esse cara, para atingir o ótimo dele, ele vai precisar do crédito. Porque no ótimo desse consumidor, o consumo no primeiro período é maior que a renda no primeiro período. Então, esse cara aqui, a restrição de crédito pode piorar o bem-estar dele? Pode. A restrição de crédito pode fazer com que ele não consiga consumir esse consumo aqui no primeiro período, que é o ótimo dele, piorando o seu bem-estar, tá legal? Então, é por isso que a letra C está certa, tá, pessoal? Então, repetindo, né, o gabarito da questão 2 é letra B de bola. Então vamos para a questão 3, tá? Considere a denominada restrição intertemporal de um consumidor no modelo de 2 períodos, dada pela expressão. Então a questão 3, ela deu aí a equação e ainda deu um gráfico, né? Então, olha lá, ela colocou a equação, vou colocar aqui questão 3. Ela deu a equação C1 mais C2, dividido por 1 mais R, é igual a Y1 mais Y2 sobre 1 mais R. E deu o gráfico também, né? O gráfico que a questão deu é esse aqui, ó. Aqui consumo no período 1, consumo no período 2, ela deu a reta de restrição orçamentária, né? Deu uma curva de indiferença, deu um ponto E aqui, e falou, olha só, no gráfico a questão aponta que a renda desse camarada aqui, no primeiro período, a renda está nesse nível aqui, ó. Né? Bom, aí ele fala ali e tal, aí vamos lá. Com base nessas informações, e supondo que o consumidor esteja no equilíbrio né? É correto afirmar que, aí letra A, no equilíbrio C1 igual a Y1 e C2 igual a Y2. Pessoal, nesse equilíbrio quem que é igual a quem? Nesse equilíbrio a gente tem isso aqui, ó, taxa marginal de substituição é igual a 1 mais R, tá? O consumo no primeiro período, vamos ver quanto que dá aqui, ó. É só baixar aqui uma reta perpendicular, você tem o consumo no primeiro período. Então, o consumo no primeiro período é igual à renda no primeiro período? Não, né, pessoal? É diferente, né? Diferente. Então, a letra A está errado. No equilíbrio, a igualdade que a gente tem é essa aqui, tá? Letra B. O consumo no primeiro período é menor do que a renda no primeiro período. Não, a gente viu aqui que o quê? O consumo no primeiro período é maior que a renda no primeiro período. Ó, o consumo vai até aqui. Já a renda vai só até aqui, né? O consumo é maior, tá? Então, letra A está errada, letra B também está errada, letra C. O modelo sugere a existência de restrições de crédito no primeiro período. Não, é exatamente o contrário, né, pessoal?
Se o consumo do cara no primeiro período é maior que a renda, então o modelo sugere que há crédito disponível. Sugere que não há restrições de créditos no primeiro período. Tá? Letra D. O consumidor é devedor no primeiro período, certo? Né? Se ele consome mais do que ele tem de renda, então ele é devedor no primeiro período, né? Porque ele precisa do crédito. Letra E. Alterações nas taxas de juros não provocam alterações nos consumos dos períodos 1 e 2. A gente viu que a alteração da taxa de juros, ela provoca, sim, alteração do consumo, né? Em regra, vai ter isso aqui, diminui o consumo no período 1 e aumenta o consumo no período 2. Tá? Então, o gabarito da questão 3 é letra D de dado. Tá? Pessoal, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Na próxima aula a gente continua com a economia intertemporal a partir da questão 4. Um abraço, até lá.